O Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Dudu Bolsonaro, Dudu Bananinha ou só Bananinha, é um rapaz que me intriga bastante. Isso porque ele gosta de mostrar que ele é machão. Machão, eu sou forte, eu sou viril. Ele cultiva um visual lutador de jiu-jitsu, né, jiu-jiteiro, careca, barbudo. Mas eu acho estranho porque toda vez que ele tem oportunidade, ele já vai correndo pegar no cano de uma arma e tirar foto pegando no cano da arma. E ele também usa uma arma, ele sempre anda, né, com uma arma dentro da calça para mostrar que ele tem uma pistola ali dentro. Uma pistola desarmada, todo mundo sabe. Porque se tem uma coisa que o Bolsonaro passou bem para os filhos foi a genética, principalmente pro Bananinha. A genética da falta energética foi algo absorvido pelo Bananinha, porque o Bolsonaro não tem energia dentro de casa. A própria Michelle falou isso em uma entrevista já de 2018. E o Dudu Bananinha foi trocado justamente pela sua falta de energia, pelo fato da pistola dele não possuir balas, ele foi trocado por um cubano pela ex-namorada. O negócio assim, não vou nem entrar em detalhes, né? Mas a namorada falou que ele foi trocado por um cubano. E não só a falta de energia que foi passada geneticamente do Bolsonaro para o Bananinha. A covardia também foi, porque Bolsonaro ele é um covarde convicto, assumido um covardão. E o que aconteceu? O Bananinha, que gosta de pousar armado, que gosta de falar que ele é corajoso, que gosta de falar que ele é destemido, afinou, arregou, falou fino, falou leve, ficou em silêncio praticamente com o Kim Kataguiri, um japonesinho mirradinho, miudinho que tem com um sopro. Você derruba o Kim Kataguiri, mas o Dudu Bananinha ficou com medo do Kim Kataguiri. Que vergonha, Eduardo, você não é o machão, o valentão, é por isso que você foi trocado por um cubano, porque de fato você não tem energia. Ficou com medo do Kim Kataguiri? Ah, faça-me o favor. E eu vou explicar tudo isso pra vocês, porque é importante nós verificarmos essa fraqueza, essa covardia do Eduardo Bolsonaro, mas antes eu peço o seu like. 500 likes em menos de uma hora é o objetivo que nós temos com esse vídeo. Mas o que aconteceu? Teve a votação na Câmara dos Deputados para sabermos quem seria o novo presidente da Câmara. O Kim Kataguiri fez o discurso, falou horrores do governo Bolsonaro. O Flávio é miliciano. O Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, quis mostrar que ele é corajoso, fazer uma média ali pro público dele. Falou que queria processar o Kim Kataguiri. E sempre faz com aquele sorrisinho dele, né, de malandro, com aquele sotaque carioca dele bem milicianesco. Aí ele falou que ia processar o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri chegou pra ele e falou assim: "Ah, é, Bananinha", chamando ele de Bananinha, bem irônico. "Você vai me processar? Me processe, mas não vai pra justiça comum, não vai pra justiça tribunal de pequenas causas, não. Vai pra justiça comum, porque você vai perder e você vai pagar os honorários do meu advogado, que são caros." E olha só o que eu tenho. Ele pegou um calhamaço de papel e começou a bater assim, ó. "E aqui, Bananinha, quero ver você me processar, quanta prova eu tenho contra você. Me processa então, Bananinha." Se eu fosse o Kim Kataguiri, eu teria falado: "Ô Bananinha, me processa, eu quero ver se você tem bala na sua arma aí, vamos ver." Ou vai explicar o motivo que a sua namorada te traiu com um cubano. Vamos ver se de fato você é firme ou se você tem falta de energia igual teu pai. Ele deveria ter falado isso, mas ele não falou. Foi polido, claro, tem um certo nível de decoro, mas já foi o suficiente para chamar o Bananinha de covarde, e o covardão de fato mostrou que ele não tem energia não, porque ele não respondeu o Kim Kataguiri. O máximo que ele fez foi compartilhar uma mensagem do Augusto Nunes. O Augusto Nunes, aquele jornalista da Jovem Pan, que já tá mais pra lá do que pra cá, que agride convidado da casa, um negócio patético. Augusto Nunes também é uma figura deplorável, uma figura desprezível, patética, assim como o Eduardo Bolsonaro ele é. E é covarde também, né? Ambos dois são covardes, porque na hora que o Glenn Greenwald foi lá questionar o Augusto Nunes, ele não falou nada, né? Aquela bobagem, aquele ato criminoso, ele ter falado dos filhos, tentando jogar o poder público contra os filhos do Glenn Greenwald, um negócio assim horrível. E aí o que ele fez? Ele não falou nada, foi o covarde, agrediu, assim como o Bananinha é covarde. Mas o Bananinha não falou nada para o Kim Kataguiri. E o Kim Kataguiri mostrou então, confirmando então como que é a forma de atacar a família Bolsonaro no jogo da comunicação. Porque nós estamos percebendo que ao longo desses praticamente 3 anos, né, entramos no 3º ano de governo, é muito difícil combater o Bolsonaro na comunicação. Porque muitas pessoas falam que o Bolsonaro tem um linguajar de 5ª série. E não subestimem o poder da comunicação de Bolsonaro. É uma comunicação extremamente sofisticada, que é composta por vários elementos.
Ele tem essa linguagem mais simples, que é essa linguagem de quinta série para atacar adversários, mas é uma linguagem que a população entende, diferente da linguagem utilizada pela oposição, que chama o Bolsonaro de fascínora, de fascista, de genocida, palavras que não fazem parte do cotidiano da população e que a população não entende. Além disso, o Bolsonaro ele tem a produção de conteúdo em massa na internet. A todo momento é uma arte sendo produzida, é uma imagem, é um vídeo, feito pelos próprios apoiadores também. Não é só pago isso, os próprios apoiadores eles produzem esse conteúdo e eles compartilham entre si. E a guerra híbrida, que é você lançar uma informação que pode ou não ser verdade e depois o Bolsonaro vem a público e desmente. Por exemplo, foi falado que iriam ser recriados 3 ministérios. O Bolsonaro veio e depois falou que isso era uma mentira. Isso é guerra híbrida. Só que essa comunicação do Bolsonaro ela é muito sofisticada. E a esquerda ainda não conseguiu encarar essa comunicação do Bolsonaro de frente. A esquerda ainda está perdida naquele episódio da Maria do Rosário. Faz 20 anos que o Bolsonaro empurrou a Maria do Rosário, faz 20 anos que o Bolsonaro chamou a Maria do Rosário de vagabunda e faz 20 anos que a esquerda ainda está falando mais o que é isso, porque ela não consegue reagir ao que o Bolsonaro está dizendo. É necessário, sim, descer para esse nível da comunicação do Bolsonaro, mas tem que ter um conteúdo por trás, como o Kim Kataguiri fez. O Kim Kataguiri ele foi irônico, provocador, debochado, mas ele tinha os processos que o respaldavam por trás. A esquerda precisa fazer isso, precisa debochar do Bolsonaro, mas ter o conteúdo para respaldar os ataques depois. Se não fizer isso, não vai conseguir enfrentar o Bolsonaro. Por isso que é muito importante aprender essa comunicação. Como eu falei, ela é sofisticada. O Bolsonaro, pessoal, ele não gosta de intermediários entre ele e a população, que no caso, os eleitores dele, o brasileiro médio. Então ele sempre dá preferência para as lives e o quebra-queixo que ele tem todas as manhãs ali no cercadinho do Palácio do Planalto, logo na saída do Palácio da Alvorada. Então por que ele faz isso? Porque ele quer transmitir a mensagem diretamente para a população. Ele não quer que mensagem passe pela imprensa e depois chegue até a população. Ele quer comunicar diretamente. E essa comunicação direta não pode ter nem barreiras de linguagem. A língua, o vocabulário, o léxico precisa ser de uma forma que a população consiga entender. Então, enquanto o Bolsonaro é chamado de fascista, enquanto o Bolsonaro é chamado de fascínora, ele chama os adversários dele de calcinha apertada, de cara de jegue, cara de pastel. Ah, mas que bobeira, o cara tá um infantil. Pode até ser um infantil, mas a população entende os ataques. A população entende a comunicação dele e isso é muito importante. O caso do leite condensado, que ele comprou milhares de latas, pagou milhões com dinheiro público essas latas de leite condensado, foi um movimento que acabou cutucando o Bolsonaro. Só que ele já reverteu porque ele é esperto. E a imprensa, ou melhor dizendo, a oposição, não conseguiu virar o jogo novamente. Porque o que aconteceu? O Bolsonaro começou a aparecer nas lives com uns potes de leite condensado gigantescos. Ao invés de alguém chegar e produzir uma arte, o seguinte, explicado a falta de energia. Bolsonaro segurando o leite condensado, né? E embaixo a manchete de alguma reportagem. Abuso de açúcar provoca impotência sexual. O Bolsonaro ele não consegue reagir a esse tipo de provocação, aquela provocação pessoal. Ele não sabe como reagir. Então, ao invés de alguém pegar, fazer uma arte dessa, jogar na internet para debochar do Bolsonaro, ninguém fez isso. Quando o Bolsonaro foi lá, no Congresso Nacional, essa semana, começaram a chamá-lo de fascista. Ele simplesmente matou a oposição de esquerda, quando ele falou assim, nos vemos em 2022. O que a oposição vai falar? Ao invés de chamá-lo de broxa, ao invés de usar um apelido de fato, um xingamento de fato pejorativo, depreciativo, que é entendido pela população, não fizeram. Perdem mais uma oportunidade com um ataque que não causa efeito algum. Bolsonaro precisa ser provocado no nível pessoal. Pessoal, a esquerda não pode ter medo de usar as palavras, porque Bolsonaro não tem medo dele usar as palavras. Então a esquerda ou ela começa a aprender isso, ou vai ficar por mais 4 anos perguntando mais o que é isso, 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 igual a Maria do Rosário. Eu espero que, mais uma vez, comece a ficar claro a forma de atacar, de contra-argumentar Bolsonaro nesse jogo da retórica política da comunicação dele. Não é uma comunicação simples, não é uma comunicação de quinta série como muitas pessoas acreditam, porque de fato é algo muito, mas muito sofisticado. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que vocês tenham percebido esse ataque do Kim Kataguiri ao Dudu Bolsonaro e percebam a forma que tem que ser, baseado muito na ironia, no deboche, mas respaldado. Porque essa é a diferença do discurso, dos ataques que a oposição tem que ter com o Bolsonaro. Ambos têm que ser agressivos e no deboche, só que o Bolsonaro não tem conteúdo.
A oposição, no caso, precisa ter. Mas eu quero ouvir a sua opinião a respeito disso tudo. Deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui no link, aqui nos comentários, o link do vídeo do Kim Kataguiri debochando do Eduardo Bolsonaro, mostrando lá os processos, para vocês perceberem a comunicação do Kim. Eu não sei se ele fez isso de caso pensado ou se é simplesmente o modo dele de se comunicar e de provocar, porque o Kim é mais novo, então ele não tem as amarras da política mais tradicional, que estão há mais tempo, tem toda aquela questão de decoro, ele ainda parece que não foi moldado nesse ambiente político, e ele veio do embate da provocação, né, da televisão, da internet, então ele consegue ser bastante irônico e provocador com o Eduardo Bolsonaro. Veja um vídeo, vale a pena para que a gente possa começar a perceber as formas de atacar Bolsonaro e os seus familiares. Atacar na comunicação, tá? Se você gostou, clique no gostei, se inscreva, ative as notificações, me siga também no Twitter, @profileo oficial.